Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Com a palavra, Apóstolo Adilson Bonfim. Amém, glória a Deus. Atos capítulo 19, esse é o encontro de oração. Atos capítulo 19, versículos a partir do 1 em diante. Nós vamos falar sobre o livro de Atos, mas eu quero agradecer a vocês que estão acessando o site www.jesusnarrua.com.br e o YouTube Jesus na Rua Internacional, o Instagram Jesus na Rua Internacional, a fanpage Jesus na Rua Internacional e entrando na plataforma da Hotmart e adquirindo o livro Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém. Esse é o livro que mantém o projeto Jesus na Rua, né? Vivo e operando. E eu quero fazer uma oração por você agora. Pai, em nome de Jesus, usa a boca desse teu filho, Senhor, para que traga para nós uma palavra de entendimento e de discernimento, Pai, para sermos agraciados com a Tua maravilhosa graça, Senhor, no dia que se chama hoje. Amém? Glória a Deus. Muito bem, ali no Paulo esteve em Éfeso, foi para Corinto e agora está de volta a Éfeso e vai passar ali 2 anos e 3 meses. Nós estamos na primeira parte, né, da estada de Paulo em Éfeso e ele está pregando em um lugar que ele vai passar 3 meses. E então vamos à palavra. Quando Paulo chega em Éfeso, ele se volta para aqueles 12 homens, 12 discípulos que ele tinha deixado ali. Quando ele chega com esses 12 discípulos, ele vai fazer uma pergunta simples. Que batismo vocês receberam? E eles disseram, nós recebemos o batismo de João. E Paulo pergunta a eles, vocês não receberam o batismo com o Espírito Santo? Aí eles disseram, nós nem sabíamos que existe este batismo. E o apóstolo Paulo, ele vai trazer ali para aquele povo, né, aqueles homens, só para lembrar um detalhe, nós estamos vivendo aqui Saulo ou Paulo era um homem da sinagoga. A conversão dele foi na sinagoga porque o pai dele era fariseu e ele também era fariseu. Então, os fariseus, vamos entender, ele é fariseu de nascimento cristão. Só que ele é convertido a Jesus Cristo. E
Paulo continua indo na sinagoga, e ele vai na sinagoga por um motivo simples. Qual é o motivo simples, apóstolo? É porque ele não é do templo. Ele é da sinagoga. Qual é a diferença, apóstolo? É simples. É porque é o seguinte: o templo de Salomão em Jerusalém, ele quem está dirigindo o templo hoje é da linhagem de Zadok, que é aquele que foi instituído pelo Salomão, filho de Davi. Quando nós olhamos para esta situação, nós vemos uma coisa muito simples. Que coisa simples é esta? É que nós temos ainda aquelas pessoas que servem a Deus no templo, e nós temos as pessoas que servem a Deus na sinagoga. Qual é a diferença? É que a linhagem de Zadok, por exemplo, os apóstolos do Cordeiro, eles são da linhagem de Zadok, eles servem no templo, como Jesus Cristo servia no templo. Já Paulo, ele serve na sinagoga. Então, nós nunca vamos encontrar Paulo chegando e pregando no templo. Nós vamos ver Paulo pregando sempre na sinagoga. Por quê? Porque quando saía de Jerusalém, é na sinagoga que há a reunião dos judeus. Por quê? Como é que funciona? 200 anos depois, os judeus que tinham uma condição financeira, que eram mais, vamos dizer assim, que eles eram comerciantes, eles tiveram uma dificuldade com o templo, né? Eles tiveram essa dificuldade com o templo. Então eles fundaram a sinagoga para poder congregarem na sinagoga. Depois que passou esse tempo, aí Jesus Cristo, ele foi batizado no templo, ele veio e fez a confissão de fé no templo e na sinagoga. Ou seja, então Jesus Cristo tinha autoridade nos dois locais de culto judeu. Diferente de outros judeus que só tinham oportunidade na sinagoga. A sinagoga é aquela que era mais flexível. Por exemplo, na sinagoga entra um aleijado, no templo não. Jesus Cristo curou aquele aleijado dentro da sinagoga. E quando ele curou dentro da sinagoga, tem uma situação muito interessante. É que ele estava curando na sinagoga para que essa pessoa pudesse ir para o templo. Aí ele tinha que ir para o templo? Não, não é que ele tinha que ir. É porque é o seguinte: o judeu de elite, que não tinha defeito físico, que ele servia no templo de Salomão. Aquele judeu que tinha um defeito físico, né, ele servia na sinagoga porque ele podia entrar na sinagoga. Ele não podia entrar no templo. Por quê? Porque foi uma determinação de Davi, quando ele saía de Jerusalém, fugindo de Absalão, seu filho, que os mancos e os não podiam entrar no templo de Salomão. Que não era no templo de Salomão, é no templo judeu, né? Que depois Salomão refez o templo. Muito bem, então dentro dessa oportunidade, eu quero orar com você agradecendo a Deus. Me fizeram uma pergunta hoje, apóstolo, como é que nós fazemos a oração?
Como é que você ora por uma pessoa? Você, primeiro de tudo, você pede perdão pela sua vida. Aí, depois que você pede perdão... Isso é um ritual? Não. É uma coisa simples. Imagine como é que eu vou comprar sem eu pagar a conta antiga. Quando eu peço perdão, eu estou me redimindo na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, Pai, por essa oportunidade para que haja direção na minha vida, conforto. E eu oro agora, Pai, declaro sobre a vida dos meus irmãos que estão espalhados ao redor do mundo, Senhor, para que eles recebam da tua parte a boa, agradável e perfeita vontade. Amém.